Em 2023, a Lei número 10.639 de 2003, que torna obrigatória a inclusão nos currículos de ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, nos termos do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, completará 20 anos. Destaca-se que a Lei número 10.639 de 2003 foi regulamentada pelo parecer CNE-CP número 3 de 2004, que também estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Nesse período de praticamente 2 décadas de institucionalização dessas legislações antirracistas, pergunto: que ações estão sendo desenvolvidas no âmbito das redes municipais de ensino para a proposição de políticas de igualdade racial na educação básica? No programa de hoje, vamos matutar com essa e outras indagações a respeito dessa temática. Eu sou Renata Barreto, pedagoga, trabalho atualmente na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, atuando no Programa de Referência de Inclusão Social da PUC Goiás. Sou uma mulher negra, de cabelos longos, cacheados, estou usando uma blusa preta, um colar vermelho e atrás de mim tem uma parede branca. Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, por indicação do Movimento Negro, entregou como relatora a comissão que elaborou o parecer CNE-CP número 3 de 2004. A autora afirmou que esse documento esclarece com precisão que a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana não visa tornar os brasileiros mais eruditos, mas reeducar nas relações étnico-raciais, a fim de que todos, descendentes de europeus, asiáticos, africanos e povos indígenas, valorizem a identidade, a cultura e a história dos negros, que constituem o segmento mais desrespeitado da nossa sociedade. Com essa intencionalidade, acreditamos o quanto se faz necessário matutar sobre a política de promoção da igualdade racial, especialmente quando se trata da educação básica, em busca de desenvolvermos com gestores, professores e estudantes vivências que colaborem para uma experiência comprometida com a luta antirracista, uma vez que já na tenra idade o racismo perpetua historicamente nas relações sociais. Vamos conversar com a professora Sônia Carvalho para conhecermos as ações desenvolvidas na rede municipal de Florianópolis. A professora Sônia é pedagoga, coordenadora do Programa de Diversidade Étnico-Racial da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, conselheira no Conselho Estadual da População Afrodescendente, vice-presidente da Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barro, AMAB. Professora Sônia, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando Círculos de Cultura. Queria agradecer o convite do Matutando, que a gente possamos ter belas discussões. Eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, uso óculos de grau, estou com uma argola, uma blusa vinho e um lenço vermelho em cima. Atrás de mim tem uma cortina e uma parede branca. Eu queria pedir aqui a bênção aos mais velhos e aos mais novos. Eu coordeno o Programa de Diversidade Étnico-Racial na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e também integro o grupo de estudo Geninhas. E Geninhas é muito significativo porque Geninha era o nome de minha avó. É aí que está
A minha ancestralidade começa aí, com a dona Gininha. Então, vamos matar juntas, professora Sônia. Em um encontro do grupo de estudos Geninha em Movimento, o qual nós duas fazemos parte, conversávamos sobre como as crianças negras, desde muito cedo, sofrem com racismo, não é mesmo? Me marcou muito nesse momento, quando a senhora, professora Sônia, fez o seguinte comentário: nós, mães, tentamos empoderar nossas filhas para que se sintam bonitas e felizes com a sua cor, com o seu cabelo, mas a escola estraga tudo. O seu relato expressa e anuncia a importância da existência de políticas públicas que tratem da educação antirracista. Professora Sônia, conta para nós como se deu o processo de implantação e implementação dessa política na rede municipal de Florianópolis. Então, essa fala, né, Renata, tem muito a ver com o papel que a escola precisa fazer dentro dessa luta antirracista. Em Florianópolis, a partir de 2005, nós já temos um histórico de trabalhar a diversidade étnico-racial, porque Florianópolis tem uma lei que é anterior, né, que é de 94, que já trazia a obrigatoriedade da história e cultura africana no currículo do ensino fundamental. Então, a gente já tem a Florianópolis já tem essa prática na rede. E, a partir de 2005, nós começamos o processo de implementação da 10639, pensando não só o ensino fundamental, né, porque a lei vem para o ensino, nos currículos do ensino fundamental. A gente começa em determinadas disciplinas, né, literatura, história e educação artística, né, o que a lei traz, né. E nós começamos aqui em Florianópolis a pensar essa implementação da lei, pensando toda a educação básica. E num diálogo, né, nós fizemos o primeiro seminário de diversidade étnico-racial em 2005, um seminário que foi construído a muitas mãos, né, com a participação dos professores da rede municipal, dos especialistas, do movimento social negro da cidade, das agências formadoras. Então, nesse diálogo com todos os atores que podem e que devem pensar essa educação antirracista, nós fomos construindo uma política para a implementação da lei, e aí nós temos um programa, né? A partir daí nós construímos um programa de diversidade étnico-racial da rede municipal de ensino. Um programa que vem a partir da escuta e da participação de todos os atores envolvidos. Penso que isso Câmara de Vereadores também estava envolvida nesse primeiro, porque a gente entende que a política de promoção de igualdade racial, ela não é exclusiva de um setor ou de um segmento, ela precisa ser algo construído na totalidade, envolvendo todos os atores nesse processo, né? Porque, como tu bem lembrou daquela nossa conversa, a gente faz um trabalho forte em casa, né? A gente traz essa história, traz outras histórias em casa, e aí quando as nossas crianças vão para a escola, vão para a educação infantil, vão para o ensino fundamental, lá é contada outras histórias, né? Então a gente entende que para a política, né, quando se pensa políticas de ações afirmativas, quando se pensa política de promoção de igualdade racial, a gente precisa pensar no equilíbrio dessas histórias, né? Como é que a gente faz isso? E aí, um dos pontos que a própria lei traz, que traz a necessidade de formação. E o que nós fizemos aqui? Nós fizemos, na época, um PTA, que é um plano de trabalho, encaminhamos ao MEC para pensar uma formação para os nossos educadores. E aí, fizemos uma formação de 120 horas para todas as áreas de conhecimento e especialistas em assuntos educacionais, para que as pessoas pudessem ter, para a gente quebrar aquele argumento de que eu não faço porque eu não conheço, eu não faço porque eu não sei fazer, porque eu não consigo discutir isso, eu não fui preparada para isso, né? E o resultado desse curso, dessa formação, foi um livro, inclusive, né? Foi um documento, que é esse documento aqui, que é das orientações curriculares
para o desenvolvimento da ERER na rede, né, onde a gente tem os conceitos e também tem aqui as experiências desenvolvidas nas unidades, né, com escritas de estudantes e escritas de professores. Então, a política, e aí, a partir disso também, a gente começou a pensar, para fazer a política, a gente precisa de recursos, né? Então, o programa passa a entrar dentro do orçamento, ele passa a ter uma rubrica no orçamento, que é a rubrica do Programa de Diversidade Étnico-Racial, para que quando a gente trouxesse as ações, a gente já tem que dizer de onde vai sair. Então, essa também foi uma ação que o programa, a proposição da política, né? Pensando aí a proposição da política de promoção da igualdade racial. Bacana, professora Sônia. É importante duas coisas que ficaram assim para mim na sua fala, que é essa questão da escuta e da formação, né? E aí eu vejo tanto que essa dinâmica de escutar para pensar uma formação tem sempre um início importante aí também. Todos os atores, como você bem disse, fazem parte dessa dinâmica e dessa luta antirracista, não é mesmo? Sim, e importante, a participação do movimento social é fundamental, né, porque a gente precisa levar a discussão para todos os lugares. Então, quando a gente tem a escuta do movimento, o movimento social participando da proposição da política, quando a gente tem a Câmara de Vereadores, né, quando a gente tem a disposição política do Poder Executivo, a gente consegue construir uma política para todos, né? E aí focando, evidentemente, naqueles sujeitos, né, nos sujeitos negros, que poucos são ouvidos, né? Eu gosto sempre de dizer, não é me dar a fala, é me ouvir, porque falar a gente sempre falou. Perfeito. Então, é essa escuta. Verdade. Há muito que ser feito, pois a implantação da referida lei exige intenso combate ao racismo, que cotidianamente se manifesta nos diferentes âmbitos da sociedade. Exige também muito estudo e ampliação de muitas das experiências bem-sucedidas de professores e estabelecimentos de ensino, afirmou Petronila Beatriz Gonçalves e Silva sobre a legislação. Em relação a essa exigência da legislação, professora Sônia, verifica-se que ainda existe, infelizmente, um certo desconhecimento acerca da Lei 10.639 de 2003. A senhora concorda que há mesmo esse certo desconhecimento sobre essa lei? Às vezes eu me pergunto, sabe, Renata, é desconhecimento ou é racismo? Porque hoje a gente não pode dizer que não tem material, a gente não pode dizer que não tem informação sobre. A gente tem muita coisa produzida, a gente tem muita pesquisa produzida. Então, eu penso que o que falta é o compromisso político, e aí aqui, né, o político de entender o seu papel na luta antirracista. O antirracismo, a educação antirracista não é um compromisso somente das professoras pretas. A educação antirracista é um compromisso de todos os profissionais. Estamos matutando com a professora Sônia Carvalho, profissional da Rede Municipal de Florianópolis, sobre a política de promoção da igualdade racial na educação básica. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Sônia Carvalho a respeito da política de promoção de igualdade racial a partir da Lei 10.639 de 2003. Enfatizamos aqui, professora, que a Lei 10.639 completará em 2023 20 anos de sua promulgação. Considerando a importância histórica e política da legislação,
Petronília Beatriz Gonçalves e Silva afirmou que foi necessário que se estabelecesse uma política pública com o intuito de corrigir disparidades, começando por garantir a todos os brasileiros, como bem disse a senhora agora, a todos, igual direito à sua história e à cultura. Nesse sentido, quais as ações que estão sendo desenvolvidas na rede municipal de ensino de Florianópolis? Então, seguindo a discussão da professora Petronília, né, que é uma referência para nós, e depois eu falo das ações, mas tem um ponto que eu penso que é muito importante a gente trazer, que é o equilíbrio das histórias. Quando a gente está trazendo a implementação de 10.639, a gente não está dizendo que nós vamos sair de um padrão eurocêntrico para um padrão afrocêntrico. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa ter todas as histórias dentro da escola, porque a escola é o locus privilegiado de eu conhecer a minha história. E eu tenho uma história contada na minha casa, isso trazendo para a população negra, né? Eu tenho uma história contada na minha casa que quando eu chego na escola é outra história. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Que lá é o lugar de conhecer as histórias de cada pessoa. Então, eu preciso pensar nessa reeducação das relações étnico-raciais e pensar nesse equilíbrio das histórias, até para a gente não correr o risco da história única, né, como tão bem traz a Chimamanda para nós, né? Então, o programa, né, criado, nós temos 3 ações prioritárias, que é o assessoramento e a formação, assessoramento pedagógico e a formação continuada, a produção e a aquisição de materiais didáticos pedagógicos e a socialização, o momento de culminância que nós chamamos dos seminários de diversidade étnico-racial. Esse ano nós vamos para o nosso 18º seminário, né? Não, 16º, desculpa, 16º seminário. Então, são essas 3 ações, pensar a formação e o assessoramento. E aí, a formação, como é que a gente fez aquele grande curso, né, lá no início, a gente tem uma formação específica de ERER, e aí pensando a educação infantil, a educação fundamental e a educação de jovens e adultos, né? Na educação infantil são ofertados cursos com a temática, né, para a rede. Nós temos 108 unidades da educação infantil, até eu não situei a rede, desculpa, mas a rede ela tem educação infantil, núcleos de educação infantil, unidades escolas do ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, né? A nossa rede trabalha só na etapa do ensino fundamental. Então, quando pensa a formação, e aí que é o grande ganho, penso, que é quando a gente está pensando a formação, né? Quando o grupo da educação infantil está pensando a formação de seus profissionais, a ERER precisa estar pautada ali. Então, elas pautam a ERER e oferecem cursos para os professores da educação infantil. Quando a educação fundamental, os assessores, né, e na secretaria nós temos os assessores das diferentes áreas do conhecimento, estão pensando a formação também, né, das suas áreas, das suas especificidades, a ERER precisa estar ali na formação, tem que estar pautada no programa de formação. A mesma coisa acontece na educação de jovens e adultos. Então, a ERER, ela perpassa, né, da educação infantil à educação de jovens e adultos no processo de formação. A mesma coisa no assessoramento, né, quando se vai fazer o assessoramento pedagógico. E aí tem algo também que eu esqueci de comentar. Dentro da proposição da política, nós fizemos uma articulação com o Conselho Municipal de Educação. Para quê? Para que o Conselho Municipal de Educação nós pudéssemos também ter uma resolução aqui para a implementação da 10.639, né? Então, o Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, ele foi o segundo no Brasil, se eu não estou enganada, a ter uma resolução para a implementação da educação das relações étnico-raciais. E aí, com essa resolução, a partir da resolução também, nós temos uma outra resolução, que é dos projetos políticos pedagógicos, que também traz orientações para que no projeto político pedagógico de cada unidade esteja lá contemplada a educação das relações étnico-raciais, né?
E os documentos também, os documentos que saem da secretaria, todos os documentos oficiais, né, eles têm pautado a educação das relações étnico-raciais, né. Na segunda ação, que é a produção de conhecimento, né, que aí já está os documentos oficiais e a produção de materiais e a compra de materiais. E aqui eu quero destacar uma compra que, na educação infantil, que é muito emblemática para nós, que é a compra de cremes para cabelos crespos, cremes e pentes para cabelo crespo. Por que isso, né? Porque muitas das vezes as nossas crianças negras entram às 7 da manhã e saem às 7 da noite e não têm os seus cabelos tocados, né? Então, as outras crianças têm os seus cabelos penteados e as nossas não têm os seus cabelos tocados. E aí, para isso, por isso que eu gosto de destacar, porque isso é muito emblemático, né? Eu também ter o toque no meu cabelo, eu também poder, não só as minhas colegas brancas terem os seus cabelos penteados, mas o meu também, do jeito que ele precisa ser penteado, do jeito que ele precisa ser tratado, né? Então, a compra de cremes, e na época deu muito agito, porque por que compra-se creme para cabelo crespo? Por que não compra creme para todo tipo de cabelo, né? E aí eu dizia, não, porque o meu cabelo precisa, o nosso cabelo precisa de um creme específico. E é interessante quando a gente pensa isso, porque quando uma população que não é considerada como sujeito de direito e não tem uma política pública direcionada para ela, né, que é o nosso caso, quando a gente passa a ter isso, causa incômodo, porque é um sujeito que não aparecia na política pública, né? Então, eu lembro que na época deu muito burburinho aqui na rede, mas que hoje já foi mais tranquilo, né? Então, isso a gente também, né? Essa compra de materiais, a compra do creme, a compra de bonecas, né? A compra de jogos que sejam de origem africana. Uma coisa também muito importante, na hora da matrícula, o teste do pezinho, né? A solicitação do teste do pezinho. Por que o teste do pezinho? Porque ali pode aparecer traços da anemia falciforme, e isso pode nos ajudar a pensar, junto à saúde, né, o Comitê de Saúde da População Negra. Então, a gente tentou trazer, e aí por isso a escuta foi importante, né? Porque se a gente não tem a escuta, a gente não consegue pensar essa dimensão, e essas necessidades, essas demandas não aparecem todas, né? Então, quando a gente faz a escuta, isso aparece. Então, essa produção também de material, né, um incentivo, e aí a gente tem aquele livro, a gente tem a matriz curricular da ERER também, que faz parte dessa ação. E temos também o nosso momento de culminância, a gente chama do grande aquilombamento, que são os nossos seminários da diversidade étnico-racial. E o seminário, ele é marcado pela participação de toda a rede e também para pessoas fora da rede, né? A gente chama também os movimentos sociais, a gente chama as agências formadoras, a gente chama a comunidade para estar participando dos nossos seminários. E o seminário é o grande momento de culminância. Ou seja, o seminário é aquele momento em que eu vou socializar tudo aquilo que eu fiz durante o ano. Não é aquele projeto, ele acontece em novembro, evidentemente, né? Porque novembro é emblemático para nós também, né? Ele é altamente significativo, ele acontece em novembro, mas não é aquele trabalho que eu vou começar, aliás, não é um projeto pontual, né? A ERER, é bom a gente dizer isso, né? A ERER, ela é princípio. Ela não é um projeto que eu vou fazer agora para apresentar, por exemplo, o nosso seminário, ou para lá em novembro dizer que eu faço alguma coisa, né? E no nosso seminário é toda a ação que é desenvolvida durante todo o ano na unidade, né, por determinados professores, mas são as ações da ERER que são socializadas nesse seminário, que acontece sempre no mês de novembro. Nossa, professora Sônia, quantas aprendizagens, né, que todas as ações de vocês sirvam de inspiração para outras redes municipais aí pelo Brasil afora, né? Me tocou profundamente essa parte que você fala dos cabelos, né? Às vezes, aquilo que passa desapercebido para quem não é negro, para quem sabe o que significa ter um creme, ou ter um pente adequado, ou receber um carinho na educação infantil, especialmente no cabelo, na cabeça, faz toda a diferença uma ação como essa, né? Muito obrigada, professora Sônia. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui no Matutando.
né, no programa, com essa discussão tão importante. Também queremos agradecer as integrantes do grupo de estudos Geninhas em Movimento. Agradecemos também a professora Raquel Benta e a Thaís Carvalho, e a todas as pessoas que estão envolvidas com o programa e que têm se empenhado em oportunizar encontros para o diálogo e discussão em prol da luta antirracista, especialmente na educação básica. Muito obrigada. Eu agradeço o convite do Matutando, foi muito bom matutar com vocês. Espero poder estar matutando um pouco mais, para a gente conversar um pouco mais também. Então, agradecer e queria deixar aqui um sonho que eu tenho. Eu tenho uma neta de 2 anos e 2 anos e meio, e ela se chama Maitê, e a Maitê, semana passada, ela está no CEMEI, e semana passada ela disse para um amiguinho dela, um amiguinho branco dela no CEMEI, assim: o meu cabelo é lindo, eu tô com um lacinho. E eu disse na hora assim: esse é o meu sonho, eu quero ver ainda todas as crianças negras poderem dizer isso, né? Que são lindas, que seus cabelos são lindos, que eu tô aqui, né? Então, esse é o meu sonho, né? E que a gente possa, né, que as pessoas, todos nós, possamos entender o nosso papel na luta antirracista, porque uma educação antirracista, com certeza, é uma educação com muita qualidade, é uma educação muito melhor. E com isso nós teremos pessoas muito melhores. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, professora Sônia. Seu sonho também é o meu. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!